Boa tarde, minhas criaturinhas! Tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula? Pegue sua apostila, todo o seu material e vamos explicar mais um pouquinho sobre a nossa natureza, tá bom? Então, vamos lá! Colégio Quiteto, Itacoaxetuba, unidade 3, capítulo 3, cada coisa em seu lugar. Turma 5º ano, data dia 16 de 11 de 2020 e a aula de hoje é sobre a explicação do capítulo. Bom, criaturinhas, nesse capítulo 3, nós vamos conversar um pouco sobre alguns animais e as suas ações no ambiente onde ele vive. Qual a importância de ter o local exato desses animais para a sua sobrevivência? Lembrando, vamos relembrar alguns conceitos. O que é habitat? É o local onde aquele ser vivo localiza tanto plantas como animais e micro-organismos, ok? Há plantas específicas para cada região, ok? Por exemplo, na região da Mata Atlântica apresentam árvores gigantescas, árvores que apresentam copas maiores, é um ambiente mais úmido e apresentam plantas que se adaptam a esses locais. Temos outros tipos de planta, como os cactos, que se adaptam melhor em regiões mais secas, com menos quantidade de água, com um solo mais rígido, né, mais duro. Se a gente fizesse a troca dessas plantas, não conseguiriam sobreviver, aonde as plantas que vivem, por exemplo, na Mata Atlântica, na Amazônia também, precisariam de uma quantidade excessiva de água e o solo, por exemplo, da caatinga, que apresenta representantes de cactos, não tem essa disponibilidade de água constante. O que vai acontecer? Vai morrer. Podemos observar aqui na imagem aonde temos a Mila sonhando, imaginando algumas coisas que apresentam seus lugares. A geladeira, você não coloca a geladeira no seu quarto. Onde a geladeira costuma ficar? Na cozinha. É mais prático você colocar a geladeira aonde? Aonde é mais prático você usar? Na cozinha. Ah, e o sofá para você assistir a televisão? Você coloca onde? Na sala ou na cozinha? Você coloca na sala. E o micro-ondas? Você vai usar ele na sala ou você vai usar na cozinha para preparar o alimento? Qual desses locais fica melhor a utilização desses equipamentos? Você toma banho na cozinha? Onde você toma banho? No seu banheiro. Então, cada coisa tem o seu lugar. Cada objeto tem o seu lugar que vai melhor ser utilizado, ter uma melhor ação, ok? Isso acontece também com os animais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós temos a interferência humana, né? Nós, seres humanos, fazemos parte desse ecossistema. Então, o ser humano faz parte do meio ambiente que compõe ecossistemas diferentes e as suas atividades também exercem grande influência sobre os componentes vivos e não vivos. Então, se eu não cuido direito das plantas, dos animais, se eu fico jogando lixo aonde não deve, como nós já estudamos, vai interferir na dinâmica do ambiente da região onde nós moramos. Os pombos a gente vê na cidade de Itaquá em tudo quanto é lugar. Os pombos não são naturais, não são aves nativas. O que é nativa? Que nasceu aqui, são de origem brasileiras. Não. Essas aves, elas vieram
da região da África, ali Europa, parte da Europa com a Ásia, elas nasceram lá, são de origem desses locais e vieram para o Brasil através dos portugueses, vieram colonizar, virar colônia aqui o nosso país e acabaram trazendo esses animais. Tantos que quando você já ouviu aquela expressão de pombo-correio, naquela época usavam esses animais para levar mensagens para outros locais também. Usavam como animais de estimação e por aí vai. Por ele não ser nativo daqui do Brasil, reduz também a disponibilidade de predadores. Quando a gente observa algumas informações, eu vou compartilhar a tela com vocês. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre os pombos, você vai observar algumas adaptações desses animais também, ok? Os pombos são de origem da África, né? São de origem europeia, com a Ásia também, Euroásia, chamada Euroásia. Esses animais, eles se adaptam para tudo quanto é lugar, então você consegue ver pombos em toda parte aonde você estiver, tanto ambiente urbano quanto ambiente rural. Quem são seus predadores? Quem são seus predadores? Costumam ser os gaviões, costumam ser os falcões, gambás, corujas, guaxinins. E esses animais a gente não encontra nos centros da cidade. E essas pombas se reproduzem muito, muito rápido. E se não tem nenhum predador, o que vai acontecer com esse animal? Ele vai crescer demais, então vai acontecer um desequilíbrio do ambiente. E ele pode sim acabar se tornando uma praga, porque não tem um controle natural dele. Se ele estivesse em ambiente rural, no local adequado aonde ele é de origem. Os ovos desses animais acabam sendo comidos pelos gatos domésticos ou selvagens também. Então, aqui os pombos é um exemplo prático de uma espécie que está sendo introduzida no local que ela não é de origem, onde ela não apresenta predadores constantemente e a sua grande reprodução vai acabar atrapalhando o ambiente onde ela está, ok? Com base nisso, nós vamos continuar aqui passando a apostila e vamos ver outras interferências humanas. Por exemplo, as barragens acabam alterando a imagem, alterando a vegetação de determinados locais. Ela acaba inundando regiões, reduzindo a quantidade de vegetação e animais que estão nesses locais. Então, também não devemos modificar os fatores não vivos sem planejamento e estudo, sem saber se as espécies são capazes de sobreviver aos impactos dessa ação humana. Então, se tem um local onde vou atrapalhar mais do que ajudar, então precisa ser feito uma análise, feito um projeto para reduzir os impactos naquela região. E o que são espécies nativas, espécies exóticas e impactos no ambiente? Quando falamos de espécies nativas, são espécies que são naturais de algum local. Então, temos aqui a questão 1. Você sabe o significado da palavra nativo? Então, você pode procurar no dicionário. Então, ela significa o local de origem daquela vegetação ou daquele animal, ok? Então, o local de origem. Espécies exóticas seriam plantas ou animais que não nasceram naquele local. Ai, professora, eu não estou entendendo nada. Pensa comigo. Eu falei dos pombos, né? Os pombos, eles não nasceram aqui no Brasil. Eles não são de origem brasileira. Então, ele é uma espécie exótica. Ser exótico não são só animais diferentes,
animais, por exemplo, como iguana, falar, ele é um animal exótico. Tem que pensar um pouquinho, ok? No sentido da palavra correto de ser exótico, são animais que não nasceram, não fazem parte naturalmente daquele local, ok? Então, por exemplo, se aqui no Brasil tivesse um dragão de Komodo, ele seria um animal exótico porque ele não é natural aqui do continente, né? Não é natural daqui do nosso país, ok? Ah, tem uma cobra e ela não é aqui da região de São Paulo. Então, ela é uma cobra exótica, porque ela não nasceu, não é de origem da região de São Paulo, ok? As espécies nativas, elas estão em harmonia com o habitat onde ela está. Então, ela pode servir de alimento para outro animal ou ela se alimenta de outro animal. Então, temos um equilíbrio na cadeia alimentar. Quando eu introduzo, coloco uma outra espécie naquele local, como vocês viram nas provas, viram nos exercícios anteriores, há um desequilíbrio muito grande, há uma alteração muito grande naquele ambiente, onde pode faltar comida, pode ter uma competição de habitat, pode aquela espécie que acabou sendo introduzida virar uma praga e acabar totalmente destruindo o nicho ecológico daquele local, daquele animal, ok? Alterando totalmente a cadeia alimentar. Então, temos aqui espécie nativa, é aquela que pertence ao habitat onde está. Já uma espécie exótica é aquela que vive no ambiente de outra espécie, ok? Vamos pensar comigo neste exercício aqui. Imagine que uma ave da Amazônia seja colocada na Mata Atlântica, habitat da araponga, e as seguintes situações aconteçam. Então, temos aqui a ave da Amazônia, ela se alimenta dos mesmos frutos que a araponga, ok? Então, a araponga é da Mata Atlântica e a ave invasora, a ave que foi introduzida neste ambiente, ela vai comer as mesmas frutas. Que tipo de relação podemos citar aqui? É uma relação desarmônica do tipo de competição. Estão competindo alimento. E elas não são de uma forma natural. Não significa que a competição seja um desequilíbrio onde é entre espécies invasoras, somente isso. Não. Quando acontece relações desarmônicas ali, onde temos competição, você pode analisar também quando temos duas espécies que são do mesmo local, estão competindo pelo mesmo alimento. Nesse contexto, apresentamos um equilíbrio, mesmo tendo uma relação desarmônica, onde estão competindo ali, ok? Acaba sendo prejudicial essa relação desarmônica quando há espécies invasoras e pode se tornar uma praga. Na situação 2, a araponga é o principal alimento dos gaviões, mas a ave amazônica não tem predadores no seu novo habitat. Se ela não tem predadores, o que vai acontecer? Ela vai se reproduzir, vai comer todo o alimento da araponga e ainda não vai ter nenhum controle. Por quê? O que não vai ser esse controle? Não vai ter nenhum predador. Consequentemente, ela vai o quê? Virar uma praga no ambiente onde ela está. Basicamente, o que está acabando com o nosso ambiente é a interferência humana. Basicamente isso. Porque quando ocorre desmatamento, quando ocorre biopirataria, o que é biopirataria? Bio é vida, pirataria seria o transporte, a compra, a venda ilegal de animais. Então, retira animais nativos da nossa natureza, da nossa vegetação e é levado para outros países e ele acaba sendo um animal exótico ali e pessoas pagam alto, preço muito alto para terem esses animais.
Então, muitos dos desequilíbrios que acontecem na natureza é simplesmente pela interferência humana. Se nós parássemos de interferir negativamente, aconteceriam menos desequilíbrios, menos destruições e cada vegetação, cada animal estaria no seu devido lugar, ok? Temos exemplo aqui de produtos da fauna. Fauna significa animais. Então, temos aqui filhotes de papagaios que são transportados em caixinhas. Muitos desses animais morrem, transportados dentro de garrafas PETs e entre outros locais totalmente sem o menor cuidado. Aqui temos a tartaruga d'água, onde são colocados tudo amontoado. Não tem cuidado com esses animais, são retirados do local de origem deles e acabam destruindo, matando, finalizando com vários animais no trajeto, no deslocamento deles. Quando falamos de flora, nós falamos das plantas. E nós temos já algumas espécies de plantas em extinção, pelo simples fato da extração, a retirada dessas plantas de forma ilegal, de forma irregular da natureza. O Brasil possui a maior variedade de plantas do mundo. Nós temos a bênção, né, de estarmos em um país onde apresenta maior quantidade vegetal. Nosso país está num local onde apresenta quantidade de luz adequada, quantidade de umidade adequada, onde possibilita a diversidade dessas plantas, ok? Pode chegar a 1.200 espécies já descobertas. E dentro dessas espécies descobertas, boa parte dela está em extinção. Então, temos aqui 25% de plantas do Brasil, né, conhecidas em relação ao mundo. 25% se encontra no nosso país. Então, mais uma vez, a interferência do ser humano acaba atrapalhando, reduzindo a quantidade desses indivíduos, tanto os animais quanto plantas. Então, o desmatamento das florestas, os incêndios criminosos, os tráficos de espécies raras e a derrubada das matas para aumentar as áreas de pastagem e lavoura são os principais responsáveis por esse lamentável fato que é o desmatamento, que é a destruição, que é a redução da diversidade animal e vegetal que temos no nosso país. Nem tudo que é progresso é tudo, em sua totalidade, benéfico. Apresenta sim as suas falhas e podemos ter progresso, mas lembrando que somos responsáveis pelo que cuidamos, responsáveis pelos animais, responsáveis pela vegetação, responsáveis por tudo que é disponível para o nosso uso aqui no nosso planeta, ok?
Bom, galerinha, como atividade para casa, você vai ler o capítulo 3, que eu já pedi semanas anteriores, e resolver os exercícios da página 51 a 57. Nossa, professora, é muita página, mas são poucos exercícios. É um exercício por página, praticamente, ok? Então, são poucos exercícios nesse capítulo. Então, eu peço que você realize esses exercícios. Rapidinho você faz isso, ok? E não se esqueça de também fazer a leitura do capítulo 1 da unidade 4. Durante a semana estarei conversando com vocês. Semana que vem a gente faz correção desses exercícios e já introduz o capítulo 1 da unidade 4, ok? Então fica com Deus, turminha. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima.